Boa noite, meus queridos, a paz de Cristo. Vamos começar mais uma aula. Combinamos aqui em sala de aula que a gente iria dar uma rápida recapitulação na aula que nós vimos na semana passada, para a gente ter uma base para a gente poder avançar, ok? Nós colocamos em voto, a maioria votou sim, então a gente está submisso ao querer do povo. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né? Então a gente tem que tomar cuidado, mas aqui a gente vai obedecer essa questão, entende? Ok? Muito bem. Então, nós vimos na semana passada que existem vários pensamentos, várias correntes de ideias que se atribuem ao Espírito Santo e que nos força, eu tenho que ficar aqui, né? Nos força a compreender, a ter um entendimento maior e melhor a respeito do Paracleto, da pneumatologia do Espírito Santo. E aí estaremos vendo mais adiante que existem vários pensamentos esses de religiões que divergem totalmente do cristianismo, da fé cristã. Porém, às vezes parece que alguns de nós, do nosso meio, eles, de certa forma, eles abraçam essas ideias. De certa forma, eles são influenciados por essas ideias, talvez de forma inconsciente, talvez de forma sem um questionamento, sem uma busca de se aprofundar. Muitos se enveredam por pensamentos e conceitos que são totalmente contrários ao que aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que o cristianismo ensinou e continua ensinando. Então, é de suma importância que a gente tenha uma visão, uma compreensão ortodoxa, ou seja, real, verdadeira, legítima, que seguiu desde os primórdios da igreja até hoje, né? Que envolve a pneumatologia ou paracletologia. Em um universo evangélico, segundo o outro professor, evangélico, né, como dizem, de crenças plurais, tende-se muito a perder a compreensão de quem de fato é realmente a pessoa do Espírito Santo, bem como a sua obra e como ele agiu e age. Então vamos aqui. E aí vamos aqui ver alguns pensamentos a respeito do Espírito Santo. Como esses tipos de religiosidade aqui compreendem a pessoa do Espírito Santo. Muito bem. Segundo a fé mundial Bahá'í, vocês já passaram por esse tipo de religiosidade quando vocês estudaram apologética, né? A fé mundial Bahá'í afirma que o Espírito Santo é uma energia divina de Deus que concede poder a cada manifestação. Então, percebam que é apenas uma energia. Segundo a fé mundial Bahá'í, o Espírito Santo ele não é uma pessoa, mas ele é uma energia. Então, muito distante do que de fato é o Senhor, o Espírito Santo. O Alcorão, a Bíblia Islâmica, né, se refere a Jesus como o Espírito de Deus. Os eruditos muçulmanos veem o anjo Gabriel como o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, então, na verdade, não é Deus, ele é anjo. Assim como alguns chegam a dizer que Jesus também é anjo. Né? Muito bem. Para o budismo e o hinduísmo, o ensino e a pessoa do Espírito Santo nem existem. Não existe esse ensino nos seus escritos. Os judeus acreditam que o Espírito Santo é um outro nome para a atividade de Deus na Terra. Também não é Deus, é uma atividade de Deus, é uma influência, né, de Deus. Então percebam como existem pensamentos, como existem pensamentos que estão totalmente contrários, divergindo de toda forma do Espírito Santo, entendendo que ele é Senhor, ele é Deus, junto com o Pai, junto com o Filho. O pensamento do mormonismo, lembra de que religião é essa? Mormons. Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Igreja.
igreja. Então, o pensamento deles a respeito do Espírito Santo é que ele é um Deus separado do Pai e do Filho. Ele é uma substância líquida pelo qual o Pai exerce sua influência. Olha que coisa. Para o Espiritismo entende como uma falange de espíritos, negando assim sua personalidade e sua divindade. Em outras palavras, como que o Espiritismo entende o Espírito Santo? Na verdade, não seria o Espírito, e nenhum Espírito, também não é um Espírito, mas é, como poderíamos dizer, uma comunidade de Espíritos, uma falange, são muitos Espíritos. E aí alguns vão dizer que alguns daqueles que baixam lá no terreiro, ou nos centros, né, onde se pratica o Espiritismo, e aí chegam até mesmo dizer que também do mesmo Espírito que baixa ou que desce em algumas igrejas. Então, segundo a compreensão espírita, lógico. Né? E aí alguns chegam a buscar na internet, né, movimentos e fazendo comparações tanto dos centros espíritas quanto de alguns segmentos religiosos, de algumas igrejas, né? E pegando alguns manejos, alguns movimentos e fazendo comparações, mostrando que, tá vendo como são espíritos. Logo, segundo a crença espírita. Ok? Os cristãos logo não concordarão, ou pelo menos a grande maioria não concordará com isso. Talvez. Muito bem. Para o Reverendo 1, Igreja da Unificação, o Espírito Santo é um espírito feminino que trabalha com Jesus no mundo dos espíritos, a fim de conduzir as pessoas a ele, a rumo. Interessante, eu não sei se vocês viram um filme, até bacana, A Cabana. Já viram o filme? Tem 2 livros. Eu não sei qual é a questão, eu não fui pesquisar a fundo, né, essa questão, não li o livro, né, mas me chama a atenção que nesse filme o espírito é uma personagem feminina. Vocês viram no filme, né? Alguém viu? Será que porventura, eu também estou afirmando, eu estou apenas colocando aqui para a gente pensar, refletir, será que eles estão coadunando, estão concordando com o Reverendo 1? Não sei. Não sei, apenas estou aqui apenas para a gente especular. Ou pensar, melhor dizendo. Os unicistas, e aí Igreja Voz da Verdade, Igreja Local, Tabernáculo da Fé, adeptos do nome Yehoshua e suas variantes, entre outros, creem que o Espírito Santo é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Então eles não fazem distinção, né, entre a pessoa do Pai, entre a pessoa do Filho e a pessoa de Jesus, ou do Espírito. Né? Então, por isso que eles são considerados unicistas. Acredito que é apenas um único. Depois, daqui a pouco, a gente vai falar sobre o modalismo, né? Eu vou mostrar para vocês já. Para os adeptos da nova era, o Espírito Santo, às vezes, é considerado como uma força psíquica. Força psíquica. As testemunhas de Jeová não acreditam na existência do Espírito Santo como pessoa. Segundo eles, trata-se apenas de uma influência, uma força ativa, tal qual uma corrente elétrica. Alguns chegam a fazer bem assim, vai que, né? Parece mesmo, segundo essa crença, segundo esse entendimento aqui. De todas essas correntes de pensamento sobre a pneumatologia, sobre a doutrina, né, podemos depreender que as seitas, ora, negam a personalidade, o Espírito Santo como pessoa, ora negam a divindade do Espírito Santo. Assim como fazem com Jesus. Ora nega a sua humanidade, ora negam a sua divindade. No caso aqui, personalidade, né? Como pessoa. E há aquelas que sequer acreditam ou creem em sua existência. Quem pensa que estes ensinamentos distorcidos são atuais,
deveria observar e pesquisar para saber que, ao longo da história da igreja, esta doutrina foi atacada veementemente. Então, não é de hoje. Não é de hoje. Os pensamentos atuais distorcidos tiveram seu nascimento nos primeiros séculos do cristianismo. E aí vamos ver. Tomemos como exemplo alguns ensinadores que se diziam cristãos nos primórdios da igreja e como avaliavam a pessoa do Espírito Santo. Então nós vamos ver agora como alguns entendiam a pessoa do Espírito Santo ou entendiam essa doutrina. Noeto de Esmirna. Aqui, olha, seria olha, já pensando em trabalho, olha, seria muito interessante, né, aplicar um trabalho em cima dessas questões aqui, né? Mas não vou passar nisso agora não. Foi com ele que iniciou o movimento modalista na Ásia. Praxedes, com ele teve o início, o ensino modalista na África. Então perceba como esse movimento, esse pensamento, ele está sendo divulgado, né? Sabélio revivificou o ensinamento de Praxedes na Líbia, África do Norte. O modalismo reduz o Pai, o Filho e o Espírito Santo a 3 modos ou aspectos de Deus. Em outras palavras, é o seguinte: na verdade, segundo esse pensamento modalista aqui, não são 3 pessoas que formam Deus. Não é a trindade na unidade, como nós sabemos, conhecemos. Mas na verdade é um que se apresentou como Pai, depois que se apresentou como Filho, e depois se apresentou como Espírito. Então, na verdade, é uma pessoa que se apresentou com 3 formas diferentes, segundo o modalismo. Então, esses ensinos, hoje aí, unicista, não é de hoje. Isso tem lá no início, já vem lá do início da história da igreja. Muito bem? Esta doutrina sustenta que as 3 pessoas da Trindade não eram mais que 3 modos, ou máscaras, ou funções, ou pelo meio dos quais atuava uma única pessoa divina. Sabélio mais tarde aplicou a mesma doutrina errônea ao Espírito Santo, sustentando que, como ele colocou, na criação o Deus pessoal se revelou como Pai, na criação, na redenção como Filho, na obra de santificação como Espírito Santo. Podemos perceber que esse conceito, que essa ideia aqui, ela é quase da mesma forma que alguns pensam, que alguns acreditam. Na verdade, a igreja ao longo dos anos entendeu isso aqui, e que de fato é uma heresia, um erro grave. Um erro grave. Ok? Vamos lá, alguma dúvida, pergunta? Vamos lá? Um de cada vez, senão você me confunde. Não foi nesse tempo aí, então, desde os primórdios da igreja, que lá atrás, quando teve aquele concílio, debateram aí que ele chegou para Constantino, que falou, não, só existe uma só doutrina, só existe um só Espírito, foi ali que fechou ali, existiu o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso mesmo. Nessas épocas dessas lutas teológicas aí, essas divergências teológicas aí, que afirmam